Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e hoje nós queremos começar a esboçar um balanço, uma avaliação do que nós sofremos nestes mais de 5 meses de baixíssima umidade relativa do ar, calor intenso e, como consequência, aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais detalhes sobre esses dados todos que fazem essa combinação explosiva aí de vários incêndios. Aqui ao meu lado, o coronel Anderson Passos, que é esse especialista em gerenciamento de risco, gerenciamento de crises, sempre convidado para vir aqui fazer esses comentários, essas avaliações, que afinal de contas são, na verdade, um aprendizado para todos nós. Coronel, muito obrigado mais uma vez por participar conosco. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar aqui e é importante a gente contribuir com um pouco da vivência, porque aí eu acho que a gente vai tendo uma visão mais multidisciplinar do problema, porque de fato a solução é complexa. É importante várias contribuições para a gente caminhar numa direção positiva, né? Verdade verdadeira. Eu queria começar com o coronel explicando aqui uma questão que ele publicou outro dia, mandou para nós nas redes sociais, que é o triplo 30. Que história é essa? Que combinação é essa, coronel? Explica para nós. Tá, João Paulo, como o assunto é muito grave dos incêndios em vegetação, é importante que a gente vá se habituando com alguns parâmetros, porque a tendência é a gente atacar essas questões monitorando e fazendo a prevenção da forma correta. Técnica, segura, né? Mais segura possível. E o triplo 30 é para que você que está nos assistindo possa incutir, absorver essa informação, quer dizer o seguinte: o número 30 ele é muito emblemático quando nós falamos de prevenção e combate a incêndio e vegetação. Então, o primeiro 30 se refere à umidade relativa do ar, abaixo de 30%, é um fator crítico. A temperatura, esse calorão, acima de 30 graus, outro fator crítico. E o vento com intensidade maior que 30 km por hora, configuram aí uma tríade, um triplo 30 de condições de tempo que são altamente favoráveis, tanto ao surgimento dos incêndios, a eclosão dos incêndios e a sua propagação. Então, não existem incêndios de forma espontânea, não existe o que muitas vezes você poderá ouvir de autocombustão, isso não existe. Mas, uma vez surgida ali uma fagulha, esses fatores, eles fazem com que o alastramento seja muito grande. Vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença. Coronel, e é interessante a gente entender isso até para o dia a dia de quem está ali no meio rural, nas comunidades rurais de Uberaba e região e do Brasil afora, porque a gente tem recebido via WhatsApp algumas imagens de algumas situações que, com um mínimo de conhecimento, com um mínimo de instrução, a gente poderia evitar muitas mortes. Certeza. O incêndio e vegetação é uma ocorrência extremamente perigosa. Ela traz um desgaste físico muito grande para o brigadista e exige conhecimento. Eu posso citar alguns deles. A mudança da direção do vento, por exemplo, ela é extremamente perigosa. Se você se aventurar a fazer um combate dentro de uma mata, por exemplo, uma área de difícil acesso, com aclives, com declives muito acentuados, de uma área que você não conhece, e subitamente o vento mudar de direção, ou então a vegetação ela ser consumida muito rápido, com as chamas muito rápidas, isso é um perigo muito grande. Então, é importante conhecer esses parâmetros, acompanhar os índices de risco de incêndio que são divulgados a todo momento, para que a gente possa se prevenir, porque prevenção certamente é a melhor solução para essa situação que nós estamos vivendo. Com certeza. Coronel, pelos números que você já encontrou por aí em relação ao número de ocorrências, a proporção, né, dos atendimentos que foram feitos até agora, né, com as bênçãos do Criador, estamos chegando aí na reta final desse período de seca, né? Estamos esperando água, mas já dá para ter uma noção, uma ideia do quanto a gente aprendeu, o que a gente pode aprimorar? Pois é. Paulo, a quantidade de focos de incêndio, ela é uma forma de mensurar algumas coisas, mas ela não pode ser a única, porque áreas que são reincendiadas,
elas geram, portanto, 2 focos de incêndio. O melhor parâmetro é a área queimada. Então, a extensão queimada, ela vai gerar um dano ambiental, um passivo de fumaça, de contaminação do solo, de dificuldade de regeneração e, é claro, isso interfere até na disponibilidade de água potável, que é o que nós estamos vivendo em várias cidades. O que nós percebemos é que houve sim um aumento de atendimentos dos bombeiros, das brigadas na região, isso certamente se reflete no Brasil afora, uma demanda maior, mas existe uma demanda reprimida, porque nem todos os incêndios são relatados. Desses que são relatados, nem todos existe a possibilidade de serem atendidos simultaneamente, mas, para além disso, existe a dificuldade de você mensurar exatamente cada incêndio que foi atendido como seria numa situação urbana. Porque os bombeiros, quando vão para um incêndio numa residência, num estabelecimento comercial, cada endereço é um incêndio. Na zona rural, não. Um mesmo incêndio, ele está atingindo uma área maior. Então, o que se percebe é que houve um aumento de coisa de 20% dos atendimentos, mas as áreas queimadas até o momento, em alguns pontos, ela superou 30%, em alguns lugares mais do que 50% de aumento em relação ao ano passado. Isso precisa ser avaliado em relação ao bioma, a área ser pesquisada, mas é um sinal de alerta para que nós tomemos cautelas para a próxima temporada. Entendi. Agora, Coronel, a gente sabe que a tecnologia ajuda e muito, né? Tanto na prevenção quanto na avaliação de estragos, por exemplo, o levantamento de dados para se descobrir como é que pode ter surgido um determinado foco, né? Nesse quesito, nesse aspecto, eu queria que você descrevesse para nós quais são as principais ferramentas, né, que os especialistas como você utilizam para fazer essas mensurações e o que a gente pode melhorar em termos de técnica, principalmente as empresas, né, grandes empresas que têm áreas que podem lhe dar dor de cabeça nesse aspecto. Perfeito. O monitoramento ele é uma parte fundamental da redução dos danos dos incêndios. Quero só pontuar que existe uma diferença entre fogo, que é a chama controlada, então os fogões das nossas casas têm fogo. Os incêndios são as chamas descontroladas. Existem também as queimadas, que são técnicas de queima utilizadas e podem ser autorizadas, a legislação permite isso, em outros momentos que não agora, com essa condição climática que estamos, condição de tempo atual. Existem queimas prescritas que são utilizadas, por exemplo, para preservar áreas de interesse biológico, que da mesma forma são autorizadas noutros momentos. E existe o contrafogo. Contrafogo é uma medida de fogo tático, em que o fogo caminha na minha direção, eu então ateio o fogo daqui em direção ao incêndio. A intenção, é claro, é criar uma área que já esteja com a vegetação queimada para proteger e não avançar. É preciso fazer uma ressalva, porque essa aplicação de todas essas técnicas requer conhecimento, capacitação, porque as condições climáticas são fundamentais para o sucesso dessas técnicas. E o monitoramento ele é fundamental para que a resposta ao incêndio florestal seja rápida. Então, a detecção ela pode ser feita por torres de observação, pode ser feita por câmeras, pode ser feita por pessoas percorrendo a área e cada vez mais precisas as respostas de detecção por satélites, que são gratuitos, inclusive. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E, é claro, uma vez detectada, existe a responsabilidade de fazer rapidamente essa detecção e a comunicação, melhor dizendo, e o combate rápido da forma mais séria possível. Agora, não dá para ir o Paulo Ferreira, que é jornalista apresentador da ISTV, querer se meter a identificar a melhor ferramenta para aquele terreno. Então, um profissional, uma pessoa que conheça do assunto também é essencial. É importante, Paulo, porque as áreas de incêndio e vegetação, elas são recorrentes. É preciso a gente lembrar que 99,1% dos incêndios de vegetação são de ação humana. Infelizmente, a maioria delas de forma intencional. Mas existem painéis elétricas, como fiações que podem gerar fagulhas, equipamentos que podem superaquecer, uma série de outras coisas podem gerar fontes de ignição e causar os incêndios. Então, é preciso entender naquela área qual é a fonte daquela ignição
Então, muitas vezes as pessoas colocam por vandalismo, por prática religiosa. As pessoas utilizam velas, por exemplo, em áreas que tem vegetação seca, para poder buscar formas de prevenir. E essa prevenção, como eu disse, a detecção pode ser feita de várias formas. É preciso, então, tratar a causa e não só o sintoma ou o problema. Correto. Coronel, quando a gente fala em fogo, incêndio, você explicou aí a diferença e tudo mais. O que é crime nessa história toda? Pois é. Paulo, a legislação ela é muito clara em relação a atear fogo na vegetação, qualquer que seja ela, com algumas ressalvas. Então, de uma forma geral, atear fogo em vegetação é crime. Porém, o fogo técnico, que eu disse agora há pouco, fogo que seriam as queimadas em alguns momentos, é uma ferramenta de manejo. Então, os indígenas, por exemplo, utilizam as técnicas de queima prescrita ou a queimada há séculos. Países do hemisfério norte, por exemplo, eles a utilizam há décadas. Você queima uma área onde já é recorrente, onde você tem uma vegetação mais pobre, gramíneas ou mato mais baixo, de pouca relevância biológica, para proteger áreas de nascente, áreas de outra relevância. Então, isso é possível. E o fogo de contrafogo, que é aquele fogo tático, quando você precisa usar uma técnica emergencial durante um combate muito sério. É legal isso quando a gente vê a imagem, né, de uma queima prescrita ou desse fogo contra fogo, é que a gente percebe a importância. Sim. Porque você vê a coluna que se forma de proteção, Exato. de um lado seco, do outro lado fogo. Se você não fizer esse controle, Exato. E fatal. Tem alguns mitos também, Paulo, que falam de que, por exemplo, o cerrado é um bioma que precisa do fogo. Isso é verdade em parte, porque ele precisa do fogo para quebrar a dormência de sementes, para ter uma renovação da sua diversidade. Porém, a recorrência dos incêndios ela é extremamente danosa. É importante lembrar que se a maior parte dos incêndios elas são de origem humana, elas acontecem no período de estiagem. E a natureza é perfeita. Ela só causa incêndios naturais, que são das tempestades, os relâmpagos, no tempo chuvoso. Portanto, não há propagação. Então, o ser humano é o que pesa nessa balança. Exatamente. Agora, Coronel, eu estava vendo aí algumas imagens que mandaram aí pelas redes sociais, até posso compartilhar com você, de algumas coisas assim que parecem básicas, né? Por exemplo, se a gente está numa área que nós temos fios de alta tensão, é básico você observar antes até de se aproximar dessa área, sabe? Porque na confusão de fogo, vegetação, como é que você vai saber, né? Onde é que está, o que está, né? Mas, assim, muito básico, né? Existem, Paulo, muitos perigos que envolvem os combates a incêndio. O ar atmosférico, ele é um isolante térmico. Então, em condições normais, a fiação de alta tensão, ela não chega a trazer nenhum problema. Mas o tempo seco pode fazer com que haja indução de corrente nas cercas elétricas que estão nas áreas rurais. Então, vira e mexe, eu recebo alguma imagem desse sentido, porque a fiação ela chega a dissipar uma carga de energia elétrica que parece um maçarico ligado fazendo uma solda. Então é muito perigoso. A questão da fiação elétrica com a indução de corrente de alta tensão, buracos que podem estar escondidos ali na vegetação. Viram verdadeiras armadilhas. Fiação, ou melhor, os arames farpados e uma série de riscos. E além do que, as quedas que podem acontecer, a intoxicação por fumaça. Então, é preciso ter equipamentos, técnica, mais do que o que fazer, é importante saber o que não fazer. Em, por exemplo, combater à noite em áreas desconhecidas. E outra dica também que eu acho interessante você passar para a nossa audiência, né? Inclusive tem gente que está assistindo a gente, que está ali já na terceira idade, nem é recomendado, mas nós estamos numa época de olhar a calha, para ver se não está entupida e tal. Cuidado nesse aspecto também. Também, Paulo. Agora nós estamos finalizando o tempo da estiagem e começando as chuvas mais intensas, essas pancadas de chuva. Dá uma preparada. É importante chamar uma empresa especializada, uma pessoa que tenha condições de verificar as casas, o telhado de casa, para ver se não há nenhum entupimento, algum problema. Porque as chuvas de granizo, elas são repentinas, causam esses tipos de danos e muitas vezes a gente percebeu ao longo da carreira que as chuvas de granizo geraram
poucas vítimas, poucas pessoas se machucavam ou até morriam. Mas o serviço de trocar telhas quebradas, trocar vidros, verificar calhas, causavam muitas quedas. Então, é preciso entender essa situação e não se aventurar a fazer tarefas domésticas sem a devida proteção. Os famosos EPIs, né, são importantíssimos, não só na empresa que a gente trabalha, mas em casa também, né? Exatamente. Temos casos recentes aí de acidentes domésticos, aqui em Uberaba, inclusive, com pessoas que estavam ali dentro de casa, numa bobagem, num escorregão, pronto, vem um acidente fatal. Exatamente. Para quem acha que atear fogo criminoso em florestas e tudo mais é coisa de terceiro mundo, eu estava assistindo recentemente o SIC, que é um canal internacional lá de Portugal, e várias pessoas presas em Portugal nessa época do ano. Lá eles estão passando da temporada inversa da nossa, né? Nós estamos chegando no verão, eles estão chegando no inverno, né? Outono e inverno, com um clima muito seco, muitos incêndios em Portugal também, muitas pessoas presas, acusadas de atear fogo lá em território português. Quer dizer, não é um problema só do terceiro mundo, né? Portugal tem avançado muito nessa questão da proteção e a proteção ambiental em relação aos incêndios em especial. Estão passando por uma temporada seríssima por esses dias agora, críticas, seco também, muito seco, mas é uma evolução. Eles já estão nisso aí há alguns anos e nós precisamos seguir esse caminho, porque nós não podemos nos dar a essa condição de chegarmos numa situação ainda mais crítica do que estamos, né? Precisamos agir rápido para poder mudar esse estado de coisas. Eu acredito que o aprendizado que nós tivemos, né, nesses últimos meses, né, em relação a combate, em relação à prevenção, ele foi importante. E podemos melhorar monte de coisa. Né? A gente percebe, Paulo, que nos incêndios em vegetação existem muitos recursos disponíveis. Carros-pipa, caminhões, até aviões muitas vezes, pessoas interessadas em ajudar, uma série de coisas. Mas organizar esses recursos é um desafio. Então, é importante haver uma liderança clara, um treinamento prévio, uma articulação, porque raramente um incêndio de grandes proporções vai ser combatido apenas pelos bombeiros, apenas por uma brigada, apenas por uma empresa ou outra. Então, essa articulação ela precisa ser feita previamente para que tenha uma clara definição de prioridades. Olha, por exemplo, a prioridade é proteger uma nascente, é proteger um pico de relevância, é proteger uma mata que tem alguma questão que seja representativa. Então, essa prioridade vai definir a tática de combate. Muitas vezes você vai ter que sacrificar algumas áreas para priorizar outras. Isso tem que ser feito... Isso tem que ser feito, então, com equipes que estão integradas. Tomara, a gente, enquanto nós estamos gravando essa entrevista, nós estamos recebendo aqui informações de 3 milímetros de chuva no Valinho de Melo, nessa última quinta-feira, 2 milímetros aproximadamente na região do aeroporto. A previsão de chuva mais intensa, em quantidade bacana, boa, né, para o nosso solo, para a nossa vegetação, só lá para meados de outubro, de acordo com as últimas previsões. Agora, esses índices, né, Coronel, ainda são baixos para controlar e segurar os focos de incêndio. São. Para questões do risco de incêndios, apenas chuvas a partir de 5 milímetros é que vão ter um impacto de fato significativo. É preciso lembrar, Paulo, 2 aspectos muito importantes. Toda a vegetação morta, toda a palha que nós possamos ver aí, até pequenos gravetos de até 7 milímetros, basta 1 hora com a umidade relativa do ar em torno de abaixo de 30% para que ela possa estar disponível para queima. Então isso é muito crítico. Nós estamos aí há 150 dias sem chuva de fato. Então isso é importante. E outra dica é que muitas propriedades foram afetadas pelos incêndios que foram agora muito severos por conta dessas condições climáticas também bastante atípicas. Então, o produtor rural que teve a sua propriedade afetada, é importante registrar os dados do acontecido com fotos, fazer o boletim de ocorrência ou REDS. E essa última dica acho que é fundamental. Elaborar um laudo técnico por pessoas especializadas para registrar o dano causado na sua propriedade, mas também os meios preventivos utilizados, os meios de combate utilizados e o ponto de origem e
o caminho do fogo, a trilha do fogo. Isso vai permitir com que ele possa ter um resguardo para quando as autoridades ambientais, as autoridades policiais possam chamá-lo à responsabilidade por conta, é claro, desse incêndio causado. Então, o tipo de queima da vegetação é através da análise do tipo de queima da vegetação é possível identificar ponto de origem e de destino desse fogo, com isso gerar uma proteção maior para esse produtor que teve a sua área afetada e ele conseguir ainda não ser afetado ainda por outras questões que possam sobrevir além das perdas de patrimônio que ele já teve. Coronel, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, vamos falar mais. Sempre às ordens, é um prazer. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para falar sobre a Nota Fiscal Mineira. O programa Nota Fiscal Mineira deu o pontapé inicial e já começou a distribuir uma bolada em prêmios aos consumidores. O primeiro sorteio foi realizado na última segunda-feira, dia 16 de setembro, na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foram sorteados 1.096 prêmios em dinheiro, que variam de R$ 100 a R$ 7.500 para cidadãos e entidades assistenciais. Outros 4 sorteios foram programados para setembro, nos dias 20, 23, 27 e 30 de setembro. Participam os consumidores que pediram o CPF na nota fiscal no período de 5 a 31 de agosto de 2024. Nesta última sexta-feira, dia 20 de setembro, foi sorteado um prêmio de 50 mil, maior montante em dinheiro. De 100 mil será sorteado no dia 30 de setembro. Para participar do programa, basta o consumidor baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no seu celular e cadastrar. No cadastro, ele terá a opção de indicar até 3 entidades assistenciais que também serão contempladas com prêmios em dinheiro, caso o consumidor que as indicou seja sorteado na faixa de premiação a partir de R$ 500. Na compra entre 1 centavo até R$ 199, é gerado automaticamente um bilhete para concorrer a esses prêmios.
E para encerrar aqui o nosso ISTV Cidade, vamos falar de conservação e restauro. Estão abertas até esta segunda-feira, dia 23 de setembro, as inscrições para o curso técnico em conservação e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a Secult. São oferecidas 36 vagas no curso por meio do programa Trilhas de Futuro da Secretaria de Estado de Educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Trilhas de Futuro, que é o trilhasdefuturo.mg.gov.br. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo ou estar cursando pelo menos o segundo ano. Estudantes que estão matriculados nesta edição ou que estiveram matriculados nas terceira e quarta edições do Trilhas do Futuro ou já concluíram algum curso do projeto, não podem se inscrever. O processo seletivo, que tem caráter classificatório, será feito pela equipe do projeto Trilhas de Futuro, que vai divulgar os resultados no próximo dia 11 de outubro. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.